A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Clama a mim e eu responderei com coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa promessa está lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Com certeza, os cristãos, amigos de Pedro, conheciam essa promessa, conheciam esse versículo, pois logo após Pedro ser preso, combinaram de se reunir na casa de Maria, mãe de João, para clamarem, para orarem pelo amigo. Pedro foi preso por ordem de Herodes, que proibira os cristãos de falarem, de pregarem sobre Jesus. Mas ele e os discípulos sabiam que sua missão era essa, de continuarem pregando as boas novas. A punição de Herodes era cruel. Além da prisão, o cristão que fosse pego falando de Jesus seria morto, mas mesmo assim os discípulos não se importavam. Pedro ficara sob a responsabilidade de 16 guardas, que se revezavam entre turnos de 6 horas. Tamanha era a preocupação que Pedro fugisse. Inclusive, 2 soldados estavam acorrentados junto a Pedro e 2 vigiavam a cela. Para eles, a fuga seria impossível e a morte de Pedro era certa. Pedro, por outro lado, não estava preocupado. A Bíblia diz que ele dormia entre os 2 soldados. Ele estava tranquilo, ou seja, essa tranquilidade era fruto de sua confiança em Deus. Ele sabia que a vontade de Deus seria a melhor para a sua vida. Se caso realmente fosse o fim de seus dias, o Senhor levantaria outras pessoas para continuarem a sua missão e ele estaria para sempre com Deus. No entanto, enquanto Pedro dormia, os seus amigos passaram a noite acordados. Eles se reuniram lá na casa de Maria para orar por Pedro. Eles confiavam no poder da oração. Eles sabiam que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e Deus responde o clamor com coisas grandes e insondáveis. A resposta de Deus foi rápida. Pedro acordou com uma luz muito forte dentro da cela e o anjo o chamando. Ele ainda estava muito confuso, sonolento, quase não podia acreditar. Parecia um sonho. O anjo então pediu para Pedro se levantar, colocar as suas sandálias e a capa. O discípulo acompanhou o anjo quase sem acreditar. As correntes das mãos de Pedro caíram, a porta da cela se abriu, e quando chegaram diante do grande portão de ferro que dava para a cidade, ele também se abriu. Aquilo não parecia real. Somente quando Pedro estava do lado de fora é que se deu conta. Verdadeiramente sei que o Senhor me livrou das mãos de Herodes e de tudo que os judeus esperavam. Rapidamente, Pedro se dirige então à casa de Maria. Era noite, estava tudo escuro, todas as casas estavam com as luzes apagadas. Mas, ao se aproximar da casa da amiga, Pedro viu as luzes acesas. Os irmãos estavam ali reunidos, orando por ele. Quando ele chegou, bateu a porta, nem mesmo os irmãos podiam acreditar. Não é possível, era Pedro mesmo. Deus havia respondido à oração da igreja. Deus ouvira o clamor e respondeu com algo grandioso, um grande milagre. Pedro saiu da prisão, guiado por um anjo, e ninguém viu, ninguém se deu conta. Todos ainda estavam dormindo. Tudo parecia um sonho. A resposta de Deus foi rápida. Respondeu com algo grande e insondável. Os irmãos poderiam ter ido cada um para suas casas e chorar a morte de Pedro, pois sua morte era certa, assim como já havia acontecido com Tiago, outro discípulo morto por Herodes. Mas não, escolheram orar, clamar. Essa é uma ordem de Deus. Clame, me chame, ore. Não importa a situação. Deus quer que você ore, peça, bata na porta. Ele promete responder. E não é qualquer resposta, é a resposta de Deus. Ele tem algo grande, insondável. Ele tem surpresas para você. Não desista de orar. Seja qual for a situação, ore. Ore por sua família, ore pelo seu emprego, ore para que Deus abra as portas, ore pela sua saúde, ore pela sua igreja, pelos seus pastores, ore por nosso país. Deus sempre tem uma resposta, e a resposta de Deus é grande, é surpreendente. Nunca se esqueça disso. Que Deus continue abençoando você.